Boa noite, queridos irmãos, querida igreja, boa noite. Você que está aqui no santuário, alegria poder estar aqui novamente. Sempre que posso, estando aqui na região, tenho visitado esta igreja e tenho estado com os irmãos aqui já de alguns anos. E é uma alegria retornar e mais uma vez para pregar também a palavra de Deus. Você que está em casa, muito obrigado pela sua sintonia, não é? Junto conosco, e está conectado aqui com o canal YouTube da Primeira Igreja Batista aqui em Búzios, e seja bem-vindo também, né? Porque a sua atenção é muito importante ao culto desta noite, e com certeza Deus também se agrada de você ter tirado um tempinho aí na sua casa para estar conosco cultuando ao Senhor. Alegria poder estar novamente com os irmãos. Abraço pastor Gerson, ao pastor também Pedro Salvador, né, que não está aqui, mas recebe o nosso abraço, e esta igreja recebe o nosso abraço e empenho também o meu compromisso de orar em favor dos irmãos. Já tenho orado e vou continuar orando para que Deus possa conceder, né, à igreja a vitória que deseja neste tempo de reconstrução, né, de recomeço, como os irmãos têm realmente colocado como objetivo. Pensando nisso, desejei trazer para que os irmãos pudessem refletir juntamente conosco a palavra de Deus de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo de número 47. Atos capítulo 2, você que está em casa, pega a sua Bíblia também, ou acesse aí, não é, a mídia, para que você possa acompanhar o texto. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 a 47, quando lemos assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Em outra versão, caindo na graça de todos. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E o Senhor nos abençoe. Não apenas na compreensão do texto, mas também na aplicação daquilo que Deus tem para a minha vida e para a vida dos queridos irmãos que nos ouvem nesta noite. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por Tua palavra e pedimos ao Senhor a direção para que possamos compreender aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida desta igreja, pela existência dessa igreja, pelos desafios que esta igreja tem se deparado, mas com a certeza de que o Senhor está na direção e há de conduzir todas as coisas para a glória do Teu nome. Seja, ó Deus, com o ministério desta igreja e tudo aquilo que tem como propósito servir ao Senhor aqui. Que seja uma igreja cada dia próspera na Tua presença. Ó Deus, uma igreja que realmente seja relevante neste bairro. É o que pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. À luz da experiência da igreja, que a gente costuma chamar de igreja primitiva, e o fato de chamar de igreja primitiva não significa dizer que estamos dizendo a esta igreja, ou dando a ela alguma ideia de valor, porque pode-se passar a ideia de que primitivo é algo tão insignificante e por isso se chama de primitivo.
Mas ao denominarmos a igreja do primeiro século de igreja primitiva, tem como significado a igreja que iniciou o processo de pregação e testemunho e ensino e vivência da palavra de Deus. Então, naquele tempo, no seu tempo, nos seus dias, aquela igreja foi relevante. E assim, à luz do exemplo e das experiências da igreja de Jerusalém, dos irmãos de Jerusalém, o que nós podemos entender como importante para que nós, enquanto igreja do Senhor hoje, também sejamos uma igreja relevante. É sobre isto que desejo compartilhar com os irmãos. Marcas de uma igreja relevante no seu tempo. Quais são as marcas de uma igreja que tem a sua relevância no seu tempo? No entendimento de John Stott, ele disse: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Uma igreja, para que ela tenha realmente condições de ser relevante, ela precisa ter uma experiência de intimidade com Deus e ser instrumento na vida das pessoas através do Espírito Santo. Então, é exatamente isto que nós vamos perceber aqui na experiência dos irmãos da igreja de Jerusalém. Da mesma forma, irmãos queridos, a igreja hoje precisa perceber os ensinos de Atos dos Apóstolos como base fundamental do cumprimento do propósito de Deus para a vida da igreja. Atos dos Apóstolos precisa ser entendido como regra principal, e eu costumo dizer até que Atos dos Apóstolos é, para nós, um manual principal da igreja cristã, da igreja que quer ser uma igreja bíblica. É claro que nós podemos encontrar bons livros que tratam de manuais da igreja, e bons autores como Ebenezer Ferreira, mas se você perguntar para o pastor Ebenezer, se você perguntar para os bons autores que tratam de assuntos a respeito do funcionamento da igreja, eles vão de concordar que, à luz de Atos, nós temos aqui um verdadeiro manual de funcionamento da igreja, de como a igreja precisa funcionar para ser relevante no tempo e na história em que Deus lhe permitiu estar existindo. Neste caso, a Igreja Batista primeira em Búzios, hoje, a Igreja Batista segunda em Fragoso. Alguns irmãos devem estar conectados conosco, e recebo o meu abraço hoje, não é? Irmãos que estão de outras igrejas, quem sabe conectados aqui conosco, assistindo o culto. A sua igreja será relevante se for uma igreja pautada pelos princípios bíblicos e dirigidos exatamente por aquilo que está escrito na palavra de Deus, e tendo como manual de funcionamento o livro de Atos dos Apóstolos. Para cumprir então a sua missão, uma igreja relevante é a igreja que cumpre a sua missão, a missão de ser luz, a missão de levar às pessoas os ensinos da palavra de Deus, os ensinos de Atos dos Apóstolos, como bem toda a Escritura. Então, a igreja relevante, ela é a igreja que é luz, a luz que pode resplandecer, que é Jesus, e através desta luz ensinar e viver a palavra de Deus. Igreja relevante. Igreja relevante, irmãos, no dias de hoje, não significa, preste atenção no que vou dizer, não significa negociar os valores que cremos. Para ser uma igreja relevante não significa negociar os valores que cremos. Se cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta neste tempo, nós precisamos nos manter na direção
de crermos na palavra de Deus como verdade absoluta, e que ela é tão atual neste tempo, na sua essência, para as nossas vidas, como foi também para os irmãos da igreja primitiva. Ser uma igreja relevante é ser considerada indispensável. Indispensável na vida dos seus membros e também na existência da sua comunidade. À luz do texto de Atos 2, ao encerrar o versículo 47, é cair na graça daqueles que estão ao redor, aqueles que estão no entorno da igreja, porque a igreja existe para levar o evangelho a estas pessoas. Nós temos exemplos de vidas que foram relevantes, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas nós, às vezes, olhamos muito para a relevância, não é? Daqueles que foram chamados os heróis da fé, como diz Hebreus capítulo 11, e olhamos para Abraão, olhamos para Moisés, olhamos para Davi, vamos nos lembrar de Paulo, de Pedro, e vamos perceber vidas que foram relevantes no seu tempo. Mas o que nós precisamos entender é que não que os heróis da fé, não que Davi, Paulo, não que Salomão não fossem relevantes, não tenham sido relevantes no seu tempo, mas muito pelo contrário, alguns anônimos também foram relevantes. Alguns anônimos foram relevantes. No tempo do ministério do Senhor Jesus, você sabe, ou já ouviu escrito o nome dos 4 amigos daquele que levou o paralítico na cama à presença do Senhor Jesus? Não existe em lugar nenhum o nome daqueles 4 amigos, mas eles foram relevantes na vida do seu amigo. Em algum lugar no Evangelho que relata a multiplicação dos pães e dos peixes, está registrado o nome daquele menino que tinha uma quantidade de pães e uma quantidade de peixes? Não está, mas ele foi relevante naquele momento do ministério do Senhor Jesus para a vida daquela multidão que ali estava. Então, queridos anônimos e aqueles que foram nominados na palavra de Deus foram relevantes no seu tempo. E sem dúvida nós também podemos ser relevantes nos nossos tempos, no tempo em que estamos vivendo. Então, na direção de compreendermos isto, ser relevante é fazer o melhor, da melhor forma, do melhor modo que a gente possa fazer enquanto igreja. Ainda há pouco ouvimos o pastor Gerson relatar aqui aquilo que os irmãos têm feito dentro das possibilidades da igreja. Então, isto é ser relevante. Se você faz algo que está dentro da sua possibilidade, mas faz entendendo que está abençoando pessoas e glorificando ao Senhor, isto é ser relevante. É desta forma. É influenciar alguém com seus atos de fé. Isto é ser relevante. É ajudar outros, é orar uns pelos outros, é atender os necessitados, é demonstrar atenção para com o seu irmão em Cristo, chamado na palavra do Senhor de domésticos da fé. Isto é ser relevante. Relevância não se mede com números, de forma alguma, não é? Não se mede com números na escala do crescimento da igreja, mas com resultados de atuação de cada um de nós na vida um do outro. Não há uma receita pronta. O que nos identifica neste exemplo de oportunidades, tanto desde a história dos homens de Deus do passado e passando pela história da igreja do primeiro século, atravessando pela história da igreja até os nossos dias, é aquilo que nós podemos colocar como nossas vidas, realizando o melhor que temos
para fazer com que a palavra de Deus seja conhecida e nossos atos sejam valiosos exemplos de relevância na vida uns dos outros. O texto que lemos está em Atos 2. O que acontece em Atos 2? Versículo 1, você percebe que estavam todos concordemente no mesmo lugar. Todos estavam em acordo no mesmo lugar. Olha como vai desenrolando os acontecimentos em Atos 2 para chegar ali nos versos 42 a 47. E ao cumprir o dia do Pentecostes, ou seja, o 50º dia depois do primeiro sábado da Páscoa, né? Levíticos 25:15, Levíticos 23:16, estavam ali em acordo. Percebe como é que começa as características de como ser relevante? Estavam ali em acordo. Ou seja, havia propósito comum na igreja ali reunida. Então, para que sejamos uma igreja relevante, precisa haver exatamente esse propósito comum no seio da igreja. Estavam todos no mesmo lugar, ou seja, isso faz pensar que nenhum dos membros da igreja estavam dispersos. Então, para ser relevante, nós precisamos estar atento para que os membros da igreja não estejam dispersos. Irmão, se tem uma coisa que nós, enquanto igreja hoje, neste tempo de março de 2020 até agora, quando estamos aí já na metade, não é, do mês de novembro, e que estamos passando por esta experiência devido a esta pandemia que trouxe, né, essa dificuldade toda, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uma das coisas que tem sido refletida é se muitos dos nossos irmãos vão se dispersar da igreja do Senhor por causa da necessidade desse afastamento. Eu tenho respondido da seguinte forma: aquele crente, servo do Senhor, que tem a sua vida embasada, firmada na palavra de Deus e consciente da sua fé, não, de forma alguma não vai ser dispersa, não se dispersará. Mas se você ainda não tem a sua vida, você que está me ouvindo através do canal desta igreja, nós que estamos aqui no templo, se a nossa vida ainda não tem base na palavra de Deus, precisamos buscar, porque estamos vivendo momentos difíceis. E esses momentos difíceis que estamos vivendo, eles hão de continuar. E nós precisamos de ter realmente uma vida embasada na palavra do Senhor. Versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito. Uma igreja, para ser relevante, precisa ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, dirigida, fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor, e trabalhavam e realizavam a obra do Senhor conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia. Neste tempo, uma experiência específica para aquele momento, em que muitos que estavam ali puderam ser alcançados na sua própria língua para serem salvos e redimidos pelo sangue do Cristo, que tinha sido morto e havia ressuscitado. E muitos foram salvos por causa do testemunho. Todos foram cheios do Espírito Santo. A graça da manifestação do Espírito de Deus foi dada a todos os crentes ali, porque estavam o quê? Juntos, reunidos, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Está claro aqui, irmãos, que a vontade do Senhor é soberana na vida da igreja. A vontade do Senhor é soberana na vida do crente. Portanto, a capacidade para falar ou fazer no reino de Deus em acordo, ou precisa estar em acordo com o propósito do Senhor. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Foi o sermão mais brilhante, emocionante e
poderoso que Pedro pregou naquele dia. Agora é um outro Pedro. Não é aquele Pedro que negou a Cristo. Não é aquele Pedro medroso. Mas agora é um Pedro confiante, certo de que o Senhor lhe capacitara para aquele momento. E é ele que levanta a voz e prega um sermão. Pedro, pela primeira vez, publicamente prega a Cristo. Pedro levantando-se com os 12, significando dizer que ele se antecedeu, mas todos estavam com ele. E começa aqui então a marca do ministério de Pedro, o antes e o depois. E vamos ver aqui, irmãos, a ousadia de Pedro em transmitir a sua primeira pregação. Basta você ler com calma em casa, você que está em casa, os irmãos quando chegarem em casa, leia os versos 14 até o 36. E você vai perceber a pregação de Pedro ali, quando ele leva aqueles que estavam presentes a refletir no poder transformador do Senhor Jesus. Ele defende os discípulos diante da acusação de estarem bêbados, versos 13 e 15. Mostra que o acontecimento, ou seja, o encher-se do Espírito Santo de Atos 2, foi cumprimento da profecia de Joel 2. Ele mostra isso. Ele dá testemunho das maravilhas de Jesus, versículo 22. Ele denuncia as autoridades que sacrificaram a Cristo. Ele declara que Deus o ressuscitou e que Cristo agora saiu dentre os mortos e está vivo. E afirma, versículo 24, e afirma que a profecia de Davi dita a respeito de Jesus se cumpriu, versículos 25 a 28. E ele confronta aqueles que ali estavam com a verdade, versículo 29, e declara que Jesus é aquele que pode estabelecer o reino, que veio para estabelecer o reino de Deus na terra, e que ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita do Pai, versos 30 a 33, e encerra a sua pregação com a citação do verso 36, quando ele disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse foi o testemunho de Pedro a respeito de Jesus. E a igreja, para ser relevante, precisa ter este testemunho de Cristo para ser anunciado às pessoas. E a partir do verso 37 vem uma pergunta muito interessante, que foi dirigida aos irmãos que ali estavam, vindo exatamente dos que estavam ouvindo. Irmãos, que faremos? E Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E Pedro e todos os discípulos então percebem o resultado daquele momento de ação do Espírito Santo na vida deles, na vida de cada um deles, e da ousadia de levantarem e testemunharem da sua fé. O resultado é que foram batizados naquele dia os que de bom grado receberam a palavra e agregaram-se à igreja do Senhor 3.000 almas. Eu às vezes ouço uma expressão mais ou menos assim: ah, que saudade eu tenho das séries de conferências. A minha esposa está aqui, alguns irmãos da minha igreja estão conectados, possivelmente estão me ouvindo, e nós estamos lembrando que nas séries de conferências haviam irmãos que levavam visitantes, havia até concorrência de quem levasse mais visitantes à igreja naquele tempo, e muita gente se convertia. Glórias a Deus por isso. Mas eu nunca mesmo entendi de que o Senhor não continuasse convertendo pessoas. A forma de fazermos a obra do Senhor é diferente, mas o Espírito Santo do Senhor ainda continua trazendo vidas ao altar do Senhor. Depende do que eu estou fazendo, do que você está fazendo como igreja relevante, na pregação do Evangelho. Então, irmãos,
quais são as marcas de uma igreja relevante no seu tempo? Igreja Batista, primeiro em Búzios, irmãos que estão em casa, Igreja do Senhor neste tempo, quais as marcas da sua relevância? Eu já tenho pregado este sermão em outros lugares, porque tenho percebido que nós precisamos rever ou fazer algo que talvez tenhamos nos esquecido, o dever de casa, de buscarmos realmente a consciência se estamos como igreja do Senhor Jesus Cristo sendo relevante neste tempo. As estatísticas nos dão conta de que nós somos hoje cerca, em números redondos, 25% de evangélicos no Brasil. Em números redondos, alguns ainda dão conta de mais, chegando até 30%. Você imagina o que é 30% de números redondos? Nós somos mais de 200 milhões, né? De brasileiros, mais de 200 milhões, mas vamos colocar em números redondos, 200 milhões vezes 30% disso dá o quê? 60 milhões, né? 60 milhões, correto? Mas será que 60 milhões de evangélicos no Brasil têm realmente se apresentado relevantes no seu tempo? Quando nós percebemos a multiplicação da iniquidade, da corrupção, da maldade, do pecado, da inversão de valores, então a igreja do Senhor precisa, não tenho dúvidas, de fazer uma releitura da sua relevância neste tempo, para que realmente ela possa estar firmada no propósito do Senhor, no lugar aonde está plantada, no lugar aonde o Senhor a colocou. Então, olha o que diz os versos 32 e 33 de Atos 4. Dá uma chegadinha lá em Atos 4. Diz assim, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Primeira parte do verso 32. E diz o restante do versículo: e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Olha o verso 33. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. A igreja precisa ser relevante no cumprimento da sua missão, de proclamar o reino de Deus, de despertar na sociedade os valores espirituais, a fim de transformar esta sociedade. Para isso a igreja precisa realmente viver isto na sua vida, no seu coração. Atos 2, irmãos, revela-nos como a igreja em Jerusalém tornou-se relevante para o seu tempo, e suas lições chegam até o nosso tempo, para que nós possamos, à luz do exemplo dos irmãos, também sermos relevantes. Qual é a primeira marca que eu encontro na igreja de Jerusalém, que eu entendo que a gente pode encontrar e deve e precisa encontrar na igreja hoje? É a marca da perseverança. Perseverança significa manter-se no foco. Manter-se no foco. Perseverar em quê? Perseverar na doutrina, irmãos. Atos 2:42 diz que aqueles irmãos perseveravam na doutrina. Doutrina, qual doutrina? A doutrina de Jesus pregada pelos apóstolos. Eu gosto de fazer esse destaque porque o texto bíblico, na maioria das versões, diz doutrina dos apóstolos. Mas não era uma doutrina inventada pelos apóstolos, era uma doutrina de Jesus, pregada, ensinada pelos apóstolos. E é nesta doutrina que nós precisamos, como igreja, hoje, perseverar. Quando temos visto tanto desvios, estamos vivendo momentos difíceis, e que a palavra do Senhor tem sido relativizada, e nós precisamos nos manter no foco de viver a doutrina que o Senhor nos ensinou e deu aos apóstolos, para que os apóstolos ensinassem às igrejas. Os crentes de Jerusalém, agora fortalecidos pela capacitação espiritual, eles perseveravam na doutrina. Não devemos então, irmãos, falar com
em observar e perseverar nas doutrinas apenas os apóstolos, mas percebe que todos os crentes, não é apenas os apóstolos, mas todos os crentes, perseveravam na comunhão, verso 42, na comunhão. Nós precisamos de uma igreja que viva a sua comunhão todos os dias. Não apenas você, Igreja Batista Primeiro em Búzios, mas todos nós, Igreja do Senhor, neste tempo, precisamos viver em comunhão, promover a comunhão. Eles perseveravam na doce comunhão. As duas experiências da perseverança da igreja de Jerusalém, tanto partir do pão e orações, demonstravam esta comunhão. O partir do pão pode ser entendido por nós, é partir o que temos com aqueles que precisam. Partir aquilo que temos com aqueles que têm necessidade. Não apenas as necessidades materiais, mas também necessidades de afeto, de cuidado, de ensino. A falta de comunhão compromete a relevância da igreja. E nós precisamos, como igreja do Senhor, mantermos-nos perseverantes na doutrina, na comunhão, no partir dos pães e nas orações, como nos ensina a palavra. A outra marca, a marca do temor. A marca do temor. Versículo 43. Temer a Deus. Temer a Deus. A igreja tinha o temor do Senhor, significa que reverenciavam ao Senhor, reconheciam o seu domínio sobre a igreja. Aquela igreja entendia que Jesus, o Senhor, era Senhor da igreja. E nós ainda como igreja do Senhor neste tempo entendemos que Jesus é o Senhor da igreja. Ela então fica como a referência diante das pessoas que estavam ao seu redor. Uma igreja que vivia Jesus Cristo. Significa reverenciar a Deus. Reverenciar o Senhor. Significa respeito pela presença do Senhor no culto. É isto que significa temor. A outra marca de uma igreja relevante, como foi nos dias da igreja primitiva, e que talvez fosse melhor dizer igreja do primeiro século. A outra marca é a marca do cumprimento da missão. Cumprindo a sua missão, realizando maravilhas. Versículo 43. Os apóstolos seguiam cumprindo a missão que recebera do Senhor Jesus para ser bênção na vida do seu povo. E muitas maravilhas, prodígios eram feitos pelos apóstolos, pela igreja do Senhor. Então, cumprir a missão de ser instrumento de Deus para a transformação de vidas, torna a igreja relevante. Cumprir a missão deve ser o verdadeiro propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cumprir a sua missão onde ela está plantada. Se eu não estou enganado, a primeira igreja batista em Búzios é fruto do trabalho missionário da Convenção Batista Fluminense. Se eu não estou enganado. Estou certo? Então os irmãos são fruto do trabalho missionário da nossa Convenção Batista Fluminense. Que eu ainda conheci aqui aquela capela. Eu e minha esposa vimos aqui com os filhos pequenos nas férias e frequentávamos o culto. Se os irmãos são frutos do trabalho missionário, eu não tenho dúvidas que a visão missionária deve arder no coração dos irmãos. Em cumprir esta missão de pregar o evangelho aos corações das pessoas ao redor, entendendo que elas precisam ser alcançadas por aquele Jesus que alcançou os irmãos e que fundou esta igreja através dos irmãos deste lugar, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém, queridos que estão nos ouvindo? Qual é outra marca de uma igreja relevante que nós podemos identificar lá na igreja de Jerusalém? Ter tudo em comum.
ou seja, significa viver em comunidade. Estavam juntas e tinham tudo em comum, versículo 44. Quando olhamos para este texto das Escrituras, logo vem à mente, não é? O partilhar daqueles irmãos dos seus bens. Aí caminha a experiência, né, de Barnabé, que trazia suas ofertas. Aí depois nós vamos lembrar de Ananias e Safira. Mas olha, se eu olhar direitinho para a história aqui, a essência não é aquilo que eu tenho como material, embora também seja importante. Mas o ter tudo em comum aqui significa partilhar com aquele meu irmão as necessidades dele, agindo neste tempo como eu posso agir para ver a necessidade do meu irmão atendida. Então, é olhar para ele e perceber a necessidade e atendê-los segundo a necessidade deles e segundo a minha possibilidade de fazê-lo. Não necessariamente com a mesma prática daquele tempo, mas fazer o máximo que eu posso fazer como igreja do Senhor para que a minha comunidade possa ser atendida. Ter tudo em comum significa estar juntos, significa estar em Cristo, viver em comunidade, não mais vidas individuais, não mais propósitos individuais, não mais ambições e realizações pessoais, mas ter tudo em comum significa que agora é um só caminho, um só coração, uma só alma, como diz o texto de capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. É isto que significa ter tudo em comum, é estar juntos. E estar juntos torna a igreja relevante no seu tempo. Qual é a outra marca? É a marca do cuidado, do acolhimento. Acolher as pessoas, acolher os nossos irmãos, o cuidado para com os nossos irmãos, é cuidar uns dos outros, versículo 45. Cuidar uns dos outros e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Para uma igreja que entendeu a mensagem do Evangelho, que vivia junto, e tendo tudo em comum, era natural perceber, não é, que realmente precisava auxiliar uns aos outros nas suas necessidades. A outra marca é a marca da unanimidade. E ter unanimidade, né, perseveravam unânimes em todos os dias no templo, Atos capítulo 2, verso 46. Ser unânime, só os crentes alcançados pela bênção da salvação, irmãos. Não há como ter unanimidade sem que seja alcançado pela graça do Senhor. Mas é unanimidade em quê? Na perseverança, na convivência, na realização dos propósitos da igreja. E isto é possível quando nós conhecemos os valores da graça do Senhor e da salvação. E ser unido significa aquilo que é do mesmo sentimento ou mesma direção. O escritor Lucas, né, ao escrever Atos, traz para nós. Ter unanimidade é relevante para a igreja hoje. A outra marca é a marca que está no verso 46. O compartilhamento singelo. Compartilhar uns com os outros com singeleza de coração. Quer dizer o termo singelo aqui com simplicidade. Em outras palavras, é manter uma relação com o irmão onde não haja lugar para mágoas, rancor, maldade, ressentimentos. É isto que nós encontramos aqui naquela igreja que deve ser marca para a igreja relevante neste tempo. A outra marca é a marca da adoração e do louvor. Ter atitude de louvor ao Senhor, verso 47. E não podia ser diferente com aqueles irmãos, né, irmãos? Não podia ser diferente. Lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás,
experimentaram a glória do Senhor manifestada no meio da igreja, e o culto da igreja era uma festa. E veja que diariamente louvavam ao Senhor no templo, versos 46 e 47. E eles tinham alegria transbordante por causa da comunhão com Deus e com os irmãos. Uma igreja que experimenta a glória do Senhor. Esta igreja é uma igreja relevante. Outra marca é a marca do reconhecimento. Ter o reconhecimento dos de fora. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu tenho feito das igrejas onde tenho pregado. Se acontecer da Igreja Batista Primeira em Búzio não mais existir aqui neste bairro, este bairro sentirá falta da primeira Igreja Batista em Búzios? Irmão, onde está a sua igreja? Irmãos aí em Fragoso, se a nossa igreja, a segunda Igreja Batista de Fragoso, deixar de existir ali na rua Rafael Cosolino, número 4, os irmãos do Sayonara e de Fragoso sentirão falta da nossa igreja? Os irmãos que estão nos ouvindo, se a sua igreja deixar de existir aonde ela está plantada, as pessoas que estão ao redor sentirão falta da sua igreja? Eu imagino que exatamente se aquela igreja deixasse de existir no padrão como existiu em Jerusalém, aqueles que estavam ali sentiriam falta dela, porque foi uma igreja que caiu na graça daqueles que estavam lá fora. E o lá fora aqui não é na graça de uma outra igreja, mas na graça da sua comunidade, daqueles que estavam em torno da igreja, que precisavam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor. É uma igreja que é reconhecida pelas pessoas que estão ao seu redor, torna-se uma igreja relevante. A comunidade, a cidade onde a igreja está plantada, será impactada pela sua ação, pelas suas atitudes. Ela precisa fazer diferença na vida da sua comunidade e das pessoas, para que possa cair na graça dos que estão lá fora. Qual é a última marca que a gente encontra aqui, na experiência da igreja de Jerusalém, que precisa ser a marca da igreja que quer ser relevante hoje? É a marca frutificar, do dar frutos de vidas santificadas no seu interior, sendo bênção na vida dos nossos irmãos, na vida de uns dos outros, para que eles sejam alcançados para Jesus Cristo, mas frutificar em vidas para o reino do Senhor, frutificar em vidas transformadas para o reino de Deus. Olha aí o verso 47, o que é que diz o verso 47? Por causa da relevância da igreja de Jerusalém, todos os dias o Senhor acrescentava àquela igreja, a cada dia, os que iam sendo salvos. O Senhor quer acrescentar à igreja de Búzios, o Senhor quer acrescentar às igrejas do Senhor neste tempo, vidas salvas. Vidas salvas. Então a igreja precisa frutificar em vidas. Deus acrescentava àquela igreja vidas que iam sendo salvas. E Deus quer realizar este milagre também, irmãos, na igreja dele, espalhada aqui pelo nosso Brasil e no mundo. Como igreja viva do Senhor Jesus, ela pode mostrar as marcas da sua relevância e impactar, contagiar vidas com a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o que a gente aprende aqui? O que nós aprendemos aqui com este texto? Aprendemos que uma igreja relevante acalenta na sua existência propósitos comuns. Então, quando a igreja tem propósitos comuns, significa que ela é relevante. Aprendemos que o Senhor se manifesta na igreja através de vidas que são cheias do Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo,
para que cada um de nós, crentes, membros da igreja, sejamos relevantes na igreja onde estamos plantados, para que, consequentemente, a igreja seja relevante na sua comunidade. Aprendemos que uma igreja relevante prega a verdadeira mensagem do Evangelho, confrontando o pecado do seu povo, das pessoas que estão ao seu redor. E aprendemos que, com ousadia, coragem e a intrepidez do Espírito Santo do Senhor, a igreja é capacitada para testemunhar do Evangelho e perceber vidas sendo salvas ao redor da igreja. Portanto, irmãos, igreja relevante contempla os frutos do seu trabalho. E os irmãos vão contemplar e vão perceber o fruto do seu trabalho neste lugar e o crescimento que o Senhor há de dar a esta igreja, principalmente nessa sua retomada, para que Deus possa ser glorificado através dos irmãos. A igreja precisa colocar então mãos à obra, não é? Mãos à obra, para que ela seja relevante. A igreja precisa definir as formas de como colocar em prática os princípios da vida cristã, como foi para a vida dos irmãos do primeiro século, de acordo com a revelação de Atos dos Apóstolos, que podemos talvez dizer aqui atos da igreja primitiva, atos do Espírito Santo através da igreja e atos dos apóstolos. São 3 momentos importantes que nós vamos perceber aqui na história do início da igreja cristã em Atos. A igreja precisa ser conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. E conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, sem dúvida, ela há de perceber que a salvação de vidas, a relevância da igreja na vida uns dos outros e da sua comunidade há de ser uma realidade. Portanto, irmãos queridos que estão nos ouvindo em casa, os irmãos que estão aqui no santuário, entendam que o melhor programa de crescimento para a igreja é aquilo que encontramos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor na palavra de Deus para as nossas vidas. Não estou dizendo que materiais publicados para crescimento da igreja não sejam interessantes, mas o melhor programa de crescimento da igreja está aqui, na sua palavra. E se queremos ter um manual completo de como a igreja funciona, sejamos dirigidos por aquilo que o Senhor nos trouxe através de Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor, portanto, abençoe a minha vida, a vida dos irmãos que aqui estão, a sua vida que está em casa, mas que está ouvindo, mesmo que você não esteja aqui, mas entenda que esta palavra também é para você, que cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, sejamos relevantes neste tempo tão necessário para marcarmos a história do cristianismo, da igreja cristã, da igreja evangélica no Brasil e no mundo, quando neste tempo nós precisamos de vidas realmente que façam diferença. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Vamos orar. Quero orar com você que está em casa, com você que está aqui. E se à medida em que você ouviu a palavra desta noite, se alguma coisa que ainda falta em você para que realmente você seja um crente relevante e contribua para que a sua igreja seja relevante, faça um exame lá no seu interior e busque cada uma dessas características como positivas para a sua vida e para a vida da sua igreja. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra e que nós possamos, como igreja do Senhor, sermos relevantes no nosso tempo, onde o Senhor tem nos colocado, para que através das nossas vidas nós possamos fazer com que o teu evangelho seja conhecido e vidas sejam acrescentadas à tua igreja, assim como foi com os teus servos, com os nossos irmãos, desde os dias do primeiro século. É o que rogamos ao Senhor, agradecidos pela tua palavra aos nossos corações, e que eu seja um crente em que realmente
a minha fé torne-se relevante na vida da tua igreja, do teu reino, e que cada um de nós, como igreja do Senhor, possamos marcar o nosso tempo, possamos deixar a marca da nossa vivência, da nossa experiência no nosso tempo. É o que rogamos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, querida igreja, pela oportunidade. Obrigado aos irmãos que puderam ouvir a palavra do Senhor. Fiquem com o Senhor e que o restante da semana, seja uma semana guardada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, na vida da igreja do Senhor neste tempo. Amém? Amém.